Meus amigos, tem muito assunto para tratar dessa final, mas muita coisa, né? Dos detalhes aos dramas e crueldades, no caso, para o torcedor do Palmeiras. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, convidando você a fazer tudo aquilo que você já sabe, por gentileza, tá? Se não é inscrito aí no canal, por gentileza, dê moral. Olha só, o Chelsea é campeão mundial, o Palmeiras ficou muito perto do seu sonho, ou ficou muito perto do seu grande objetivo, fez um jogo dentro do seu plano e não fugiu em nada daquilo que a gente está acostumado a ver o Palmeiras do Abel Ferreira. Porém, o Chelsea acabou conseguindo o 2-1 num pênalti já no final da prorrogação e ganhando o então inédito título mundial. E comemorou bastante, tá? Para aqueles que acham que os europeus não ligam, que acham isso algo menor, eles de fato podem não achar a maior competição do planeta, mas eles querem. Ainda mais quando você tem um projeto que lá atrás queria conquistar tudo, queria mudar o patamar do clube, aí eu estou falando de todo o projeto Abramovich, e faltava o Mundial de Clubes. Não falta mais. Dentro do projeto, o Abramovich conseguiu tudo aquilo que ele projetava. Ele subiu de patamar dentro da Premier League, ele ganhou a Liga dos Campeões da Europa 2 vezes, foi campeão mundial, tornou o Chelsea uma marca em todos os continentes, com torcedores e admiradores e simpatizantes espalhados em todos os lugares do planeta. Então, o projeto do Chelsea está consolidado. Aqueles que acham que o Chelsea é só um novo rico não entendem que esse processo que começou no início dos anos 2000 já vinha um pouco de antes disso. O Chelsea já vinha... E o Chelsea não nasceu um clube qualquer, né? O Chelsea nasceu na região mais rica de Londres. Então, assim, ele já nasceu com uma certa relevância. É óbvio que a era Abramovich coloca o Chelsea em uma outra prateleira. E esse título mundial preenche todas as prateleiras na sala de troféus do time do Chelsea. Mas é obviamente que o grande ponto aqui talvez seja falar da postura do Palmeiras, do modelo de jogo que impôs o Palmeiras, do desenho da final. Porque o Chelsea ganhar era, num geral, o esperado. A forma como ganhou é que talvez muita gente que não acompanha futebol internacional possa achar, putz, mas será que a Europa é tudo isso mesmo? O Chelsea é tudo isso? A Premier League é tudo isso? A Champions é tudo isso? Sim, é tudo isso e não dá para a gente avaliar por um jogo. Achar que toda a Premier League, todo o Chelsea representa um jogo. Na verdade, 2 jogos ruins. O Chelsea fez uma semifinal morna e fez uma final morna. E aí a gente pode ir para várias interpretações, né? Que a diferença é tão grande que mesmo com o freio de mão puxado, eles conseguem ser campeões. Que o Palmeiras, e na própria semifinal, o Chelsea teve adversários com enorme poder de adaptação, mostrando que hoje você não consegue esconder jogo de mais ninguém, porque está todo mundo se estudando e você tem bons trabalhos espalhados em todos os continentes, incluindo no continente sul-americano, que sim, só tem a ganhar com técnicos europeus. Acho que Abel, Jorge Jesus, próprio Paulo Souza, todos aqueles que passam ou que venham a passar por aqui, só tem a agregar uma escola que tem influência estrangeira, sim, e já falei nisso aqui no canal algumas vezes lá atrás, nos anos 40, o quanto foi importante nos anos 50, técnicos estrangeiros, para que o Brasil e a seleção brasileira tirassem proveito disso. Então, sim, o Palmeiras fez uma grande final e não foi colocado nas cordas em momento nenhum. O Palmeiras não abriu mão do seu modelo de jogo, não precisou mudar aquilo que o Abel acredita para encarar o Chelsea. Então, o fato do Palmeiras não ter feito um jogo encantador, e principalmente na prorrogação, acho que de fato houve ali uma desconexão, mas isso não quer dizer que o Palmeiras precisou abrir mão de convicções e mudar a sua essência para encarar o Chelsea. E o Chelsea foi colocado em frente aos seus principais demônios, né? Achar espaço e conseguir criar diante de defesas tão bem postadas. Se a gente for no SofaScore para olhar o desenho, o mapa, o raio-x dessa final, a gente vai ver números que dentro do esperado, né? 71% de posse de bola para o Chelsea no final das contas, foram 20 finalizações contra 11, mais chutes no alvo de igual para igual. Escanteio 7-3, e aí você vê a quantidade de faltas, o Chelsea fazendo até mais, né? Porque precisava pegar um Palmeiras que saía em velocidade, grandes chances criadas 1-1 para cada lado. Então foi um jogo equilibrado, sim. E até a prorrogação, o Palmeiras não estava desconfortável. Pelo contrário, fez um muito bom primeiro tempo, né? Teve as chances mais claras, não sofreu nem um pouco
e conseguiu executar todo o plano do Abel, que constou muito, principalmente em botar o Rony quase que como um sexto elemento na linha de 5, matar todos os espaços de lado de campo do Chelsea e numa faixa central também dificultar muito a chegada no Lukaku ou a movimentação do Mason Mount, que acabou substituído muito cedo pelo Pulisic, e tornando o Thiago Silva, no final das contas, o armador do time. Tanto que, disparadamente, o Thiago foi o jogador que mais tocou na bola, terminou a partida numa zona de meio campo, quase como um posicionamento de segundo volante, e tocando 150 vezes na bola. 150 vezes na bola. O Palmeiras não pressionava o Thiago Silva ali, deixava o Thiago Silva, que era o zagueiro central, ter toda a liberdade de caminhar até o meio-campo para dali tentar um passe longo, ou achar o Kovacic, ou achar o Kanté. Os dois não fizeram um grande jogo, né? Acho que o Kanté defensivamente foi dentro daquilo que se esperava. O Kovacic tem sido muito útil ao Chelsea, mas ofensivamente contribuíram muito pouco. Então o Palmeiras conseguiu estancar tudo aquilo que podia ser risco do Chelsea e durante boa parte do jogo. No segundo tempo acabou tomando o gol de cabeça do Lukaku, num posicionamento não falho, mas num ganho de força física em cima do Luan e do Piquerez, que também chegou atrasado, mas o Luan fez um grande jogo. Né? O Danilo, apesar da nota baixa do SofaScore, ele foi o jogador mais estimulado do meio-campo do Palmeiras e, obviamente, aquele que acabou tendo que errar mais, porque ele carimbava todas as bolas. O Dudu, em boa parte do jogo, ficou sozinho lá na frente, né, com o Rafael Veiga também tendo espaço para flutuar, mas os dois foram levados ao limite, assim como o Zé Rafael, e acabaram substituídos. O Chelsea foi um time também muito levado ao limite, e aí na prorrogação acho que a gente tem a grande diferença do jogo, porque se a gente dividir aqui o primeiro tempo com as 10 finalizações do Chelsea e 8 do Palmeiras, só que o Palmeiras botando uma no alvo, o Chelsea também, o Palmeiras conseguindo, até sofrendo mais faltas, como foi mais ou menos o desenho do segundo tempo, que continua naquela diferença, mas no segundo tempo o Palmeiras até finalizando uma bola a mais no alvo. A prorrogação é a grande diferença, né? O primeiro tempo da prorrogação, 85% de posse para o Chelsea, 2 finalizações contra nenhuma produção ofensiva, basicamente, do Palmeiras, que aqui já estava bastante modificado. O segundo tempo da prorrogação mantém a mesma estrutura, o Chelsea com 68% de posse de bola, com 2 finalizações, sendo uma no alvo, tendo um escanteio, a bola passeando na área toda hora, e o Palmeiras permitindo que esse risco aumentasse, mesmo que o Chelsea não fizesse um grande jogo. Então, de tanta bola passear na área, acabou batendo na mão do Luan, e de fato é pênalti. Não dá para chamar de pênalti de protocolo, porque o pênalti a favor do Palmeiras também foi um pênalti que o VAR observou, e não era um pênalti fácil de olhar ao vivo. Então, acho que a prorrogação ela é a grande diferença. O Palmeiras apostou todas as fichas em segurar o resultado para levar nos pênaltis, e quando tomou o gol, num pênalti que aconteceu, que o Havertz foi lá e converteu, não dava mais tempo de construir, de criar, de achar espaço, porque o Palmeiras estava errando muito passe no segundo tempo, assim, demasiadamente, 47% de passe certo só no segundo tempo da prorrogação. No primeiro tempo o resultado foi ainda pior, né? 38%. Se você olhar no primeiro tempo, o Palmeiras acertou 75% dos passes. No segundo tempo, acertou 70%. Na prorrogação, a queda ela é muito, muito radical. Você sai de 70% para a metade, praticamente, dos passes certos, e no segundo tempo você mantém mais ou menos ali os 47%. Então, assim, é muito difícil você competir numa segunda etapa contra um time como o Chelsea, errando tantos passes assim e não conseguindo, no final, ficar com a bola, né? Então, a bola fica o tempo todo ali na sua intermediária, passeando na área toda hora. Uma hora ela entra. Mas, de novo, o Palmeiras fez o jogo que ele acreditava e o jogo que o levou até lá. Vários jogos foram assim do Palmeiras na campanha da Libertadores, por exemplo, tanto de 2021 quanto de 2020. Então, assim, não foi um Palmeiras diferente do habitual. Foi um Palmeiras que executou um plano, mais um, se adaptando ao adversário, abrindo mão da bola, tentando fazer um jogo mais direto, muito seguro defensivamente. O Everton não foi muito acionado no jogo, por mais que, óbvio, a bola passando por ali, ele sofreu mais sustos com o Mendy, isso é evidente, e o Palmeiras tentou executar seu plano. Então, assim, o Palmeiras fez, dentro da sua proposta, principalmente no tempo normal, um grande jogo. Aí você fala, mas achou o empate. Pode ser. Acho que se não vem o pênalti ali, muito dificilmente a gente imaginava o Palmeiras conseguindo construir naquele segundo tempo, dentro daquele contexto,
um gol envolvendo 2, 3, 4 jogadores. Mas essa não é a principal característica do Palmeiras do Abel Ferreira. Então, de novo, o Palmeiras na final do Mundial não fugiu aquilo que o levou até lá. A gente viu já outras equipes brasileiras chegando no Mundial e mudando muito a sua forma de jogar para tentar encarar o adversário. Assim, acho que o Grêmio, talvez, contra o Real Madrid, tenha sido o maior impacto. Né? O Flamengo contra o Liverpool, acho que em alguns momentos tentou fazer o seu jogo, fez, mas um jogo que gera risco. Então, o Flamengo, no começo do jogo, principalmente, assim, ele fica meio atordoado, ele volta também a ficar nas cordas em alguns momentos. Então, acho que são situações diferentes. O Palmeiras, como tem esse jogo mais seguro, mais pragmático, talvez seja mais tranquilo não abrir mão disso, já que a diferença ela é muito grande e sim, ela é uma diferença muito grande. O Chelsea hoje não é o melhor time do mundo. O Chelsea hoje está atrás, por exemplo, do Bayern de Munique, provavelmente do Manchester City. Hoje, em termos de bola jogada, acho que está atrás do Liverpool. Então, assim, tem gente hoje que joga mais que o Chelsea. Mas o Chelsea foi um enorme campeão de Champions há 9 meses atrás. De lá para cá oscilou, não vive o seu melhor momento, mas mesmo sem viver o seu melhor momento, tem toda essa dominância territorial em cima do campeão da América do Sul. Então há uma grande diferença. A diferença é que ela é econômica, ela é tática, ela é estrutural, ela é técnica, ela é uma opção de coisas, isso é inegável. Se você tem ali um playoff de 5, 7 jogos, é muito difícil imaginar o sul-americano tendo alguma chance. Mas o formato mundial é esse. E dentro desse formato, o Palmeiras fez um jogo muito possível. Que se fisicamente o Veiga tivesse resistido mais, o Dudu tivesse resistido mais, talvez o Palmeiras na prorrogação tivesse competido mais, né? Acho que o grande ponto é, o jogo no tempo normal foi na prorrogação realmente você não teve o Palmeiras competindo, você teve o Palmeiras resistindo na prorrogação. Resistiu até onde deu, mas quando faltava ali mais ou menos 4, 5 minutos, vem o gol do Havertz e aí não tinha mais de onde tirar forças, nem de onde tirar alternativas táticas para buscar o empate. O Chelsea consegue um título inédito, preenche todas as suas lacunas antes da era Abramovich. Hoje o Chelsea está em outro lugar e o Palmeiras mostra toda a solidez de um projeto que desde 2015 ganhou tudo o que era acessível. Não ganhou o Mundial, que é menos acessível, mas pode ser que tenha outras chances aí. É um bicampeão da América gigantesco, o trabalho do Abel é enorme e, de novo, o plano foi muito bem executado no primeiro tempo, bem executado no segundo, e acho que na prorrogação, de fato, pesou. O erro zero, ele é muito difícil de você atingir, né? Porque fisicamente, mentalmente, taticamente, inclusive, o outro time vai mostrando e soltando as asas. E o Palmeiras, de novo, ele resistiu na prorrogação até onde dava. Mas, de novo, essa não é uma fotografia que mostre que essa é a diferença atual do futebol sul-americano para o futebol europeu. Ela é uma diferença maior. Só que em jogos únicos e com uma estratégia bem feita, é possível competir e, de fato, fazer um jogo muito enjoado. E discordando do Roger, que hoje é treinador, foi jogador da Ponte Preta e tal, que falou, vamos enfiando treinador português aqui e tal, como se a gente precisasse, a gente tem vários grandes técnicos aí. De novo, a gente sempre contou com esse intercâmbio. Quando nós exportamos treinadores brasileiros, por exemplo, para o mundo árabe, imagino que lá ninguém tenha reclamado da invasão brasileira e nós aqui, ou os técnicos brasileiros, acharam bom. Era um mercado promissor em termos de grana, era uma chance de fazer um trabalho numa outra cultura, mas quando a gente vê treinadores de fora chegando aqui, a reação muitas vezes é essa reação protecionista, né? Não, mas para quê? Não precisa, agora de uma hora para outra a gente só consegue ter boas ideias se elas vierem de fora. Bem, a evolução, a modernidade, ela acontece nessa troca. E eu acho ótimo que a gente tenha técnicos europeus, estrangeiros, sejam eles europeus ou sul-americanos. A gente pode ter ótimos técnicos argentinos, colombianos aí também, não tem problema nenhum. Se hoje o Galhardo viesse treinar um time brasileiro, seria maravilhoso. E acho que sim, as ideias de como se pensa futebol hoje lá fora, acho que elas são ideias mais bem executadas. Prova disso é que você tem um mercado de treinador mundial aí que aceita, por exemplo, melhor técnicos argentinos ou melhor técnicos portugueses do que técnicos brasileiros. Temos bons técnicos, mas isso não impede
que técnicos estrangeiros venham aqui fazer bons trabalhos. Então, é isso. O Palmeiras não ganhou o Mundial do Chelsea, mas acho que pode sair com muito orgulho daquilo que fez. E o Chelsea, o Abramovich deve estar bem feliz por completar a planilhinha que ele tinha lá e faltava o Mundial. E se faltar você se inscrever no canal, por gentileza, viu?